paz, amém? Quem está aqui feliz com Deus, levanta a mão. Quem está aqui feliz com Deus, dá um glória a Deus. Amém! Você online também é muito bem-vindo. Que você realmente, como a Simone colocou, possa entregar o teu coração e a tua mente para Deus, para o Senhor, porque nós estamos aqui nessa noite para celebrar o nome dEle, para compartilhar o que Ele tem feito na nossa vida e para a gente crescer em conhecimento da palavra, amém? Amém. Eu quero que você abra a tua Bíblia ou ligue o seu celular aí, em Filipenses, no capítulo 1, do versículo 9 ao versículo 11, a gente vai ler. Filipenses, quem está aí online, em casa, pode pegar a Bíblia, é um exercício importante que a gente faz. O texto está projetado, mas é importante a gente saber onde que está o texto. Eu não ligava muito para isso não, sabe? Não que eu não ligasse porque eu não queria, eu não achava importante. Mas depois que a gente tem filho, que a gente vai ensinar a Bíblia, a gente tem que saber onde estão os versículos. Onde está, mãe? Tem que saber onde está. Então, tem que aprender o endereço do versículo para saber e atestar aquilo que a gente está conversando. Então, Filipenses, capítulo 1, do 9 ao 11. Todos acharam? O que eu peço a Deus é que o amor de vocês cresça cada vez mais e que tenham sabedoria e um entendimento completo, a fim de que saibam escolher o melhor. Assim, no dia da vinda de Cristo, vocês estarão livres de toda impureza e de qualquer culpa. A vida de vocês estará cheia de boas qualidades que só Jesus Cristo pode produzir, para a glória e o louvor de Deus. Esse texto, ele pegou o meu coração. E eu aprendi algumas coisas aqui nele que eu quero compartilhar com vocês. Essa é uma carta de Paulo aos Filipenses, a uma igreja. Paulo provavelmente não, ele estava preso no momento em que ele escreve as cartas, e essa é uma delas. E pelo que a gente percebe e que as pessoas dizem, os estudiosos, é uma carta alegre. É uma carta em que Paulo está feliz em escrever e saudar os irmãos ali. E feliz talvez porque ele entende que tem pessoas que testificam da fé junto com ele. Sabe aquela coisa assim de você conversar com alguém que você fala, nossa, ela está entendendo o que eu estou falando? Eu comecei a viajar assim, com Paulo se alegrando com os irmãos e escrevendo essa carta nesse sentimento de alegria. E quando ele começa o capítulo 1 falando da oração, aí ele fala isso. Ele fala assim, eu oro, algumas traduções colocam assim, eu oro que o amor de vocês cresça cada vez mais e que tenham sabedoria e um entendimento completo. E aí, eu queria que a gente meditasse em 3 pontos rapidamente. Queria que a gente gravasse esses 3 pontos, que vai tratar justamente do capítulo 9 ao 11. O primeiro é o que ele fala sobre o amor. O amor, ele é o próprio Deus. Amém? Em João fala que Deus é o amor. 1 João. Amém? Ou é Coríntios? Ou é Efésios? Tem que gravar, irmãos, onde está a palavra. O amor é o próprio Deus. E o amor também é um dom espiritual. Em Efésios coloca o amor, a alegria, como um dom espiritual. Uma dádiva de Deus. E toda a graça de Deus, ela cresce. Então, quando ele fala que o amor cresça, ele praticamente está falando assim, olha, que vocês cresçam em Cristo.
que vocês cresçam em amor e que esse amor abunde no meio de vocês. Que esse amor cresça a ponto de vocês terem entendimento completo. Que vocês tenham sabedoria. E como que se o amor se misturasse com o conhecimento. Ou seja, quanto mais amor vocês tiverem, e quanto mais esse amor abundar no meio de vocês, mais entendimento vocês terão. Mais entendimento da palavra vocês terão. Maior visão do reino vocês terão. Porque vocês estarão crescendo no próprio Cristo. Então, quanto mais a gente cresce nessa palavra, quanto mais a gente cresce nesse amor, mais a gente entende da nossa missão. Mais a gente entende do que é ser cristão. E desse estilo de vida que nós escolhemos, amém? Você escolheu esse estilo de vida para você? Você crê em Cristo Jesus? Porque antes de tudo, essa é uma pergunta importante. Porque senão não faz sentido crescer em amor. Crescer em Cristo, primeiro cremos na palavra. Por isso praticamos a palavra. E por isso precisamos, aqui como Paulo coloca, crescer nesse amor. Para que a palavra seja testificada na minha vida. E aí, eu pergunto para vocês. Quem aqui tem facilidade em fazer escolhas? Em tomar decisões? Ninguém? Ó, irmão Regis. Amém! Um irmão ali, ó. Fazer decisões, ter decisões, escolher questões, muitas vezes não é tão fácil. E depois que Paulo coloca sobre o crescimento, ali na comunidade de Filipos, ele fala assim, ó, que se a gente crescer em amor, em sabedoria e tiver o entendimento completo, nós vamos saber escolher o melhor. Em algumas traduções dizem que nós teremos o discernimento daquilo que é excelente. Nós teremos discernimento de saber escolher, de escolher o melhor. Mas alguém pode até me perguntar, mas como assim o melhor? Hoje a gente vive uma geração que depende do referencial. Na verdade, depende do referencial, já é uma lei antiga da física, né? Mas hoje está muito relativo, né? O que é a verdade? O que não é verdade? O que é bom para você pode não ser bom para mim? Concordo em partes, mas discordo também. Porque eu que creio em Cristo, a verdade está na palavra de Deus. A palavra de Deus é o nosso guia. A palavra de Deus é a nossa verdade. Cada um escolhe o jeito que quer viver, não é verdade? Nós estamos aqui porque queremos viver de acordo com a palavra de Deus. E queremos aprender na palavra para poder viver isso no nosso dia a dia. Então, quando a gente faz essa opção, qual que é a melhor escolha? O que é esse discernimento? Esse discernimento é a própria iluminação de Deus para nós, daquilo que precisamos fazer. Ah, mas como assim, Silmara? Exatamente isso que você ouviu. A iluminação de Deus para nós é o que nós chamamos de discernimento espiritual. E o discernimento espiritual, eu coloquei aqui, que eu achei algo bem interessante para mim, foi bem coerente, é que o discernimento, ele é uma qualidade espiritual, que tem 3 ações. Ele seleciona, ele rejeita e ele classifica. Vou falar de novo. Discernimento é a qualidade que seleciona, rejeita e classifica. Então, a partir desse discernimento espiritual, que é essa iluminação do próprio Cristo na nossa mente e no nosso coração,
nós temos a capacidade de selecionar, temos a capacidade de rejeitar e temos a capacidade de classificar. E isso é extremamente importante. Eu quero que você grave isso. Porque da forma como você conduz isso, o quanto você se permite ser direcionado por Deus, é aquilo que vai acontecer na tua vida. Então, voltando mais um pouco. Crescemos em amor, para quê? Segundo bloco, para termos discernimento do Senhor. Essa base do amor faz com que a gente tenha, essa base do amor, do crescimento, faz com que a gente tenha discernimento espiritual. E que a gente selecione de acordo com aquilo que Deus quer para nós. Que a gente rejeite aquilo que Deus não quer para nós. E que a gente classifique em categorias aquilo que Deus tem para nós. Sem esse discernimento, a gente não tem um caminho. Então, gente, não tem como olhar para trás. Ou a gente cresce em amor, ou a gente cresce em amor para ter esse discernimento espiritual e para que a gente tenha vida cristã. Porque a vida cristã nada mais é do que ser direcionado por Deus aqui nesta terra. Então, tudo que nós vamos fazer, tudo que nós temos que decidir, desde o que é pequeno, ou daquilo que você coloca como algo desafiador e grande para você, para a sua família, tem que passar por esse discernimento, por essa iluminação, através da oração, do jejum, buscar em Deus qual é o passo que temos que dar. Muito tempo da minha vida eu fui cega nisso. Em muitas coisas da minha vida, eu decidi, acho que eu até já contei isso para vocês. Eu decidia e pedia para Deus abençoar. E eu achava que eu estava arrasando. Estou pedindo para Deus, estou submetendo para Deus aquilo que eu quero. Abençoa, Senhor. Não, gente. Por isso, viver o Espírito Santo e viver o que Deus tem é um desafio, porque a verdade é que quem está disposto a não ter o controle da sua vida, se aliste naquilo que Deus tem para nós. Se você quer ter o controle, fica na religiosidade. Você vai ter o controle de tudo. O tempo, o horário, não que a gente não tenha que ser organizado, né? A gente tem que ser organizado. Mas quem comanda a nossa vida é o Senhor Jesus. Muito texto que mostra o Novo Testamento, quando houve as viagens missionárias, a gente vê nitidamente na palavra de Deus, Deus mandando o povo ir para um lado, os discípulos ir para um lado, e no meio do caminho, Deus fala, não é mais assim que eu quero, você vai para o outro lado. É para o outro povo, não vai para a Ásia, vai para a Europa. E no meio do caminho, Deus muda tudo. Se você quiser ter o controle da sua vida, não ande com o Espírito Santo. Você vai ficar frustrado, não vai dar certo. Depois não adianta chorar e falar, Deus não me responde, ou Deus só responde não. Não. O Espírito Santo, o discernimento, vem de Deus. Ele é o dono da obra, Ele é o dono do nosso coração, Ele é o dono da nossa vida. Ai, Simara, mas eu tenho dúvida disso, eu não sei como que isso acontece. Não sei se é de mim, eu já me perguntei muito isso. Será que sou eu no meu coração que estou querendo isso? Será que é assim ou não? Como que Deus responde? Deus, não posso colocar Ele numa caixinha, gente. Não adianta falar, é assim, ó, 1 mais 1 são 2, não são. 1 mais 1 pode ser 3, 5, 10 com Deus. O que eu posso te dizer é que Ele responde na sua oração. Isso não tenha dúvida, que se você não tiver em constante oração, você não vai conseguir ouvir a voz de Deus. Você não vai conseguir ouvir o discernimento de Deus para a sua vida. Ah, mas eu vou todo domingo, eu ouço a palavra, de quinta eu vou. É uma bênção estar aqui.
É uma bênção compartilhar. Deus pode falar? Pode. Mas, é na hora que você está ali sozinho, lendo a palavra e ouvindo no íntimo ali a sua oração com Deus, muitas vezes, eu acredito na maior parte das vezes, é ali que Ele fala com a gente. Então, cresça, voltando aqui, desde o começo, cresça em amor, amadureça, tenha mais conhecimento de Deus. Como? Me alimentando de Deus, na oração, na palavra de Deus, coisa simples, gente. Mas eu não tenho tempo de ficar 1 hora orando. Ora no carro, vai no banheiro, limpa o cabelo, vai escovar o dente. É aqui, conversando com Deus e vai orando. Tá na fila do banco, tá na fila do exame, vai orando, vai falando com Deus. Mas vamos falar que eu sou louca? Você pode orar baixinho, não precisa falar alto. Mas vai orando. É assim que a gente ora e vai tendo comunhão com Deus. E quando der, para assim, entra no seu quarto, fecha a porta e ora. Bom, então quando a gente cresce em amor e a gente tem esse discernimento, que a gente consegue classificar, rejeitar, então aí tem um fruto. Um fruto que a palavra diz, aqui no finalzinho: a vida de vocês estará cheia das boas qualidades que só Jesus Cristo pode produzir, para a glória e o louvor de Deus. Boas qualidades que só Jesus pode produzir. Em algumas traduções está o fruto da justiça, que é praticamente, quando a gente fala de fruto, a primeira coisa que vem, não sei se vem isso na sua mente, me vem aquele fruto bonito, apetitoso, aquela coisa gostosa de ver, de pegar, vida, sabe? Como que um fruto para ele estar ali bonito, vistoso, ele tem que estar ligado em alguma coisa para estar ali bonito, vistoso. O fruto, ele traz um sentimento de vida, de um organismo vivo, de algo que está em constante movimentação. E a palavra diz que se a gente crescer em amor, se a gente tiver esse discernimento da palavra e fizer boas escolhas, nós teremos esses frutos que só o Deus que nós servimos podem produzir em nós. Mais ninguém pode. É como se você tivesse uma conexão direta com Deus, como se a santidade de Deus aqui na terra estivesse sendo representada por aquilo que você faz. E então a gente chega no nosso alvo como cristão, que é andar em amor, andar em justiça, no amor do próprio Deus, sermos como Cristo, podemos amar as pessoas como Cristo. Imagine você olhar para o seu irmão, para a pessoa que convive com você, e você sentir um amor por ela, que é o próprio Deus amando. Imagina isso, gente. Que gostoso ficar perto de alguém que me ama como o próprio Deus me ama. Como que é isso? Fique perto de um cristão. Fique perto de um cristão que você vai ser amado como o próprio Deus. Gente, eu quero isso como alvo para a minha vida. Você quer isso como alvo para a sua vida? Que a gente cresça em amor, que a gente amadureça em Cristo e que a gente possa viver essa realidade que Deus tem para nós. Mas isso é muito difícil. Não é difícil, porque isso não depende de nós. Temos que querer, temos que dar o passo, mas o amor é o próprio Deus. É Ele que enche o vaso. A gente tem que estar disponível. Tem uma musiquinha infantil que toda hora que eu escuto, eu adoro. Eu fico dançando e as crianças ficam... O que é muito a fazer? Que é da Maria, que fala de Maria e Marta, né? E a música, ela representa uma forma muito infantil, muito didática, assim, que eu achei, nossa, que legal. E ela fala assim, né? Que Jesus chega... E aí estão as duas lá, e aí uma vai cozinhar e a outra fica só perto de Jesus, né? E aí a que vai cozinhar fala:
é Maria, né? É Marta que vai cozinhar, né? E aí ela fala, Maria, vem me ajudar, sua preguiçosa. Bem assim o desenho. E aí a Maria fala assim, eu vou ficar com Jesus. Ele é o super meu amigo e eu quero ficar com ele. E a história é essa, né? É de ensinar a criança que a melhor parte é ficar com Jesus. A gente tem os afazeres? Tem. Mas a melhor parte para nós como cristãos é estar com Jesus. É isso que temos que almejar. E para estar com Jesus, nós crescemos, novamente historinha, crescemos no amor, para termos discernimento, para fazermos escolhas que são importantes para nós quanto cristão, para que as impurezas do secular, de ideologia que não tem nada a ver com o evangelho, não cresça dentro de nós, para que possamos, assim como puros em Deus, fluir o Espírito Santo e viver isso na nossa família, viver isso na nossa igreja, viver isso e dividir isso com a comunidade. Que comunidade abençoada é essa? Que tem muitos cristãos que vivem esse evangelho, que desfruta isso, que tem um fruto do amor, que tem um fruto da alegria, fruto do Espírito Santo. Assim crescemos uma igreja forte, uma igreja abençoada, uma igreja acolhedora, mas que acima de tudo, dividimos o amor de Cristo, que é aquilo que Ele quer se revelar a todos nós. Amém? Vamos nos levantar, vamos ter um momento de oração, afinal, este é um culto de oração, então você não vai fugir da oração. Acabamos de falar que ela é extremamente importante. Então, o que vamos fazer hoje? Vamos colocar diante de Deus as decisões que precisamos ter na nossa vida. Eu não sei que momento da vida que você está passando. Não sei se você já decidiu. E aí você decidiu e não falou nada com Deus e agora você não sabe o que fazer com o resultado. Ou se você está no meio da decisão e não sabe ouvir a resposta de Deus para aquilo que você precisa fazer. Ou se você nunca ouviu falar que Deus pode te orientar e Ele quer orientar você nas decisões que você tem para tomar. Então, essa oração nesse momento é isso. Para que Deus nos ajude a ouvir a voz dEle, a ter esse discernimento espiritual, a sermos guiados e iluminados pelo Espírito Santo. Que não venhamos confiar na nossa própria sabedoria humana, mas que possamos confiar verdadeiramente na palavra de Deus, fazer dela a nossa verdade, não relativar as coisas. Existe o certo e o errado, irmãos. Não caia nessa mentira. Essa é uma mentira do diabo. Não relative as coisas. Existe certo e errado. Que você consiga, pela orientação de Deus, decidir o que é certo para a tua vida, para a sua vida cristã ficar patinando, mas que você cresça e tenha frutos.